Olá, tudo bem? Estou aqui para comentar aí com vocês, compartilhar minhas impressões, minhas observações sobre a prova discursiva aí do concurso da Cefaz Ceará. Vamos falar especificamente aí do estudo de caso do cargo 1, certo? Vamos dar uma olhada aí no que a banca nos apresentou no enunciado dessa questão. Bom, então o enunciado nos trazia ali, né, que no dia 15 de janeiro de 2021, a empresa Comércio Varejista Limitada, com sede em Fortaleza, recebeu produtos adquiridos da empresa Atacadista Limitada, com sede em outro estado da federação, acompanhados da nota fiscal e da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. Trata-se de produtos enquadrados no regime de substituição tributária, ou seja, com recolhimento antecipado do imposto pelo fornecedor das mercadorias. Os produtos recebidos ficaram em estoque por 60 dias e pereceram considerando-se seu prazo de validade. Então, a empresa Comércio Varejista Limitada formulou pedido de restituição do ICMS recolhido por substituição tributária desses produtos e emitindo uma nota fiscal de baixa em decorrência da perda por perecividade. Ao emitir a nota fiscal, deu baixa em seu estoque, reconhecendo uma despesa com perda de estoques. Aguardou 90 dias e não obteve deliberação de sua solicitação pela Secretaria da Fazenda. Assim, no período de apuração seguinte, lançou o crédito desse valor, atualizando-o monetariamente em sua escrita fiscal, por entender ter esse direito, uma vez que o secretário da Fazenda ainda não havia deliberado sobre o assunto. Bom, e aí ela nos pede: considerando essa situação hipotética e a legislação vigente que dispõe acerca do ICMS, redige um texto que atenda ao que se pede a seguir. 1. Esclareça de forma justificada se a empresa Comércio Varejista Limitada tinha o direito a acreditar-se do imposto. 2. Avalie o procedimento de baixa de estoque e de restituição do crédito tributário na situação em apreço, de forma justificada se eles foram corretamente realizados. Bom, então, analisando a questão aí, nós temos uma situação de mercadorias adquiridas numa operação interestadual, e elas estavam sujeitas ao recolhimento por substituição tributária. Então, o remetente já recolheu por Guia Nacional de Recolhimento, porque ele era um contribuinte de outro estado, recolheu ali o ICMS substituição tributária. Então, o contribuinte do estado de Ceará era substituído, Ele pagou esse ICMS ao remetente, na verdade, mas quem recolheu foi o remetente, certo? Então, as mercadorias pereceram no seu estoque e ele deu a baixa, E nós temos aí o caso clássico de um fato gerador presumido que não se concretizou. Consequentemente, dá direito ali ao substituído de ter a sua restituição. E aí a questão quer nos dizer se a forma, como ele procedeu, se estava correta. A primeira questão nos pergunta sobre o direito a esse crédito, se efetivamente ele tinha direito, e a segunda parte nos pergunta sobre o procedimento, a forma como ele fez para recuperar esse valor e para dar a baixa no estoque das mercadorias, se ele agiu de maneira correta. Bom, vamos dar uma olhadinha aí na legislação desses temas, Então, a gente tem na lei do ICMS que é assegurado ao contribuinte substituído, Então, até aí já temos que está correto, foi justamente o substituído que fez o procedimento de restituição, até porque foi ele, que arcou com esse tributo. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do ICMS pago em razão da substituição tributária correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. Alternativamente, através dos seguintes procedimentos. Ou seja, ele tem direito à restituição, uma vez que aquele fato gerador não se concretize, e não vai se concretizar, porque as mercadorias pereceram e ele perdeu essas mercadorias, então não vai ter uma saída subsequente. E ele tem 3 formas de realizar essa restituição. A primeira delas é ele simplesmente emitir um documento fiscal constando nesse documento fiscal o valor correspondente à restituição a ser aproveitada como crédito fiscal. Ou seja, ele emite a nota e aproveita ali o crédito fiscal diretamente. Ele pode também emitir um documento fiscal
pelo valor a ser ressarcido, tendo como destinatário o contribuinte que promoveu a retenção do ICMS, ou ainda ele pode fazer um requerimento ao secretário da Fazenda do valor a ser restituído, né? Então, pelo que diz o texto, ele optou por essa terceira situação, pois embora o enunciado diga que ele tinha emitido uma nota, a nota, pelo que consta, foi para baixa de estoque, né? Não citou ali questão de crédito fiscal. Bom, e quanto a essa possibilidade, né, do pedido de restituição dirigido ali ao secretário da Fazenda, nós temos um regramento geral nas normas gerais de direito tributário que é repetido aqui, né, reproduzido no artigo 64 da Lei 12.670, que diz justamente aqui, o ICMS indevidamente recolhido, e não deixa de ser o caso, né, de um ICMS que foi recolhido, mas não é devido, será restituído no todo ou em parte a requerimento do sujeito passivo. A Secretaria da Fazenda, ao verificar que o titular do crédito a ser restituído tem débito de ICMS inscrito em dívida ativa do Estado, poderá efetuar a compensação. Não é o caso. 65. A restituição será autorizada pelo secretário da Fazenda e somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-lo, né? Nesse caso ali, ele tem a guia, prova que foi recolhido, e no documento fiscal tem a cobrança daquele valor que for recolhido, né, que o remetente cobrou dele. Formulado o pedido de restituição e não tendo o secretário da Fazenda deliberado a respeito no prazo de 90 dias, o contribuinte poderá compensar o valor pago indevidamente no período de apuração seguinte, salvo quanto aos recolhimentos decorrentes de auto-infração, que não é o nosso caso aqui, né? Então, uma vez que ele escolheu aquela terceira opção de requerimento ao secretário da Fazenda, o artigo 64 e o artigo 65 vão nos dar a forma como se dá o desfecho desse requerimento, né? E temos justamente essa hipótese de poder se creditar-se no mês seguinte se passados 90 dias não houver uma resposta ali da Secretaria da Fazenda. E ainda o parágrafo 2º vai nos dizer que, sobrevindo ali decisão contrária e recorrível, o contribuinte, no prazo de 15 dias da respectiva notificação, procederá ao estorno dos créditos lançados devidamente atualizados com o pagamento dos acréscimos legais, certo? Então, esses acréscimos também são cabidos ali na restituição, é o que vai nos dizer o próximo parágrafo, né? Se vocês lerem a norma ali. Ok, a questão aí nos dá uma pitadinha aí de contabilidade, de custos, né? Questionando aí sobre a baixa no estoque, né? Porque o enunciado nos diz que ele deu a baixa no estoque e fez o lançamento como despesa, né? Ele teve uma perda, né? E como vocês sabem aí do estudo da contabilidade, a perda no estoque, ela pode ser tratada como um custo, né? Ou como uma despesa. Quando que ela é custo? Ela é custo quando ela já é uma perda normal, né? Eu sei que na minha operação, né, X% eu vou perder lá na área produtiva, ou X% eu vou perder por algum... Aquilo já faz parte do processo, é uma perda normal. A perda que nós temos aqui é uma perda normal, né? Vamos combinar que uma empresa adquirir uma mercadoria e deixar toda ela perecer, como foi colocado aqui, não faz parte ali da atividade normal. Então, é uma perda anormal, que não é esperada no processo da empresa. E nesse caso, ela é considerada uma despesa. Isso não pode ser considerado como um custo normal. Então, tá correto, né? Esse lançamento como despesa. Então, vamos ver aí, né, a resposta dos itens. O primeiro item pedia que esclarecêssemos de forma justificada se a empresa comércio varejista limitada tinha o direito a acreditar-se do imposto, né? Então, por previsão constitucional, porque a própria Constituição já determina isso, e também da Lei 12.670, é assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do ICMS pago em razão da substituição tributária correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. E, conforme prevê a citada norma, a restituição mediante emissão de documento fiscal e aproveitamento como crédito fiscal é um dos procedimentos pelos quais pode-se dar a restituição, né? Então, a empresa tinha direito a acreditar-se do imposto. E depois, primeiro pergunta se tinha direito, depois ela pede, né? O examinador pede que a gente avalie o procedimento de baixa do estoque, né? E também com relação ali à restituição, se a maneira como ela procedeu, ok, tem direito, mas era essa a maneira dela proceder? Bom,
A lei estadual prevê 3 formas de o contribuinte proceder para ter restituído o imposto pago, né, pago indevidamente. São elas: emissão de documento fiscal constando o valor correspondente à restituição a ser aproveitada como crédito fiscal, emissão de documento fiscal pelo valor a ser ressarcido como destinatário ou contribuinte que promoveu a retenção do ICMS, ou ainda requerimento ao secretário da Fazenda do valor a ser restituído, né? No caso em análise, foi escolhida a terceira opção, né? O requerimento aí ao secretário da Fazenda. Neste caso, conforme as normas gerais de direito tributário expressas no Código Tributário Nacional e reproduzido no artigo 64 da Lei 12.670, formulado o pedido de restituição, 64 e 65, né? Formulado o pedido de restituição e não tendo o secretário da Fazenda deliberado a respeito no prazo de 90 dias, o contribuinte poderá compensar o valor pago indevidamente no período de apuração seguinte, salvo quanto aos recolhimentos decorrentes do auto de infração, que não é o caso, né? Aqui só fazendo uma observação, lá no 64 e no 65 não diz que quando ele vai fazer esta compensação ele precisaria ou não emitir esse documento fiscal ou se ele lançaria diretamente em outros créditos. É uma situação bem operacional que eu não acredito que a banca vá complicar e dizer que ele agiu equivocadamente porque ele emitiu o documento fiscal e na verdade ele deveria somente se creditar, enfim, né? Não acredito que a banca vá pegar nesse detalhe, até porque o regulamento, enfim, e as demais normas que detalham a forma de proceder nesse caso não foram cobradas, não teria como exigir que o aluno soubesse se tinha ou não nota, se tinha ou não que emitir nota, né? Nesse mês do crédito que ele faz a compensação, né? Ou se poderia ser diretamente na escrita fiscal, ok? Bom, então, ele, uma vez que fez o requerimento, né? Cai na regra ali do pedido de restituição, artigos 64 e 65, e que dá justamente esse desdobramento, esse desfecho, certo? Bom, e quanto ao procedimento de baixa nos estoques, ele age corretamente, né? Ao emitir documento fiscal de baixa de estoque, aí coloquei aí só para conhecimento de vocês, nós temos um código fiscal de operação que é o 5927, que é justamente lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração. Então, corretamente ele deve emitir uma nota fiscal e tem um CFOP, inclusive, previsto para isso. O que do ponto de vista contábil acarreta o reconhecimento de uma despesa, visto tratar-se de uma perda anormal do estoque. Logo, conclui-se que o contribuinte tinha o direito de creditar-se do imposto e utilizou os meios corretos para proceder à baixa do estoque e à restituição do crédito tributário, certo? Acredito eu que essa é a linha que devemos ter aí no espelho da banca, certo? Até o nosso próximo encontro.